Queridos irmãos, eu quero meditar com vocês que me ouvem agora e me veem pelo nosso canal do YouTube, e os irmãos que estão aqui também, os irmãos que participaram da ministração deste louvor. Eu quero falar sobre as lições da serpente de bronze. Achei muito interessante que nós estamos lendo o nosso grupo de leitura bíblica, o livro de Números, e este texto saltou aos meus olhos, este episódio, por ser ele cheio de lições para este tempo. Então eu quero compartilhar sobre as lições da serpente de bronze. Você já ouviu falar sobre isto, conhece essa história, mas é bom a gente refletir mais uma vez e, ao mesmo tempo, tirar lições práticas, aplicações para a nossa vida. Então começa Números capítulo 21, versos 4 a 9. Partiram eles, o povo de Israel, do monte Hor, pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Eu paro aí para dizer que esse episódio foi uma grande frustração para o povo de Israel. Eles estavam próximos do Rio Jordão, logo em seguida, atravessando o Rio Jordão, estaria de frente para Jericó e a terra prometida. E aí, então eles mandaram um pedido ao rei de Edom para que permitisse que aquela multidão de 2 milhões de pessoas pudessem passar pela terra deles. Eles dissessem: nós vamos só passar, vamos usar as suas estradas, não vamos tocar nas suas plantações, nós vamos, se usarmos alguma água de alguma fonte de vocês, nós vamos pagar. Nós queremos só encurtar o nosso caminho. Isso representaria aí talvez mais de 2, 3, 4 meses a menos. Mas aquele rei não permitiu. Os edomitas, eles são descendentes de Esaú. E os israelitas são descendentes de Jacó. Então, 2 irmãos que tiveram suas divergências. Jacó não agiu adequadamente, depois lhe pediu perdão e se perdoaram, mas aquela rusga ficou latente na história deste povo. Então, ao saber que o povo queria passar, o rei não permitiu. E aí, novamente, foi solicitado que pudessem atravessar mais uma vez, com vários compromissos. Talvez até aquele rei pudesse achar que eles estivessem enganando, que talvez nessa coisa de passar pela terra deles, eles acabariam invadindo lá e tomaria. Se eles tivessem, ou pensando eles tivessem o mesmo espírito de Jacó, o usurpador, então às vezes a gente atrás leva a nossa herança, né? Eu às vezes vou para um lugar e se a gente disser que é carioca, a turma já fica com o pé atrás. Carioca é malandro, carioca só quer dar volta, carioca só quer se dar bem e tal. Então, a fama do povo vai com a gente. Então, isso é muito triste. Mas, nessa segunda insistência, o rei mostrou categoricamente que não permitiria. Mandou uma tropa muito grande para fechar o caminho, ainda atacou eles. E alguns até morreram com essa situação. Então o povo foi obrigado a dar uma grande volta, beirando de novo o Mar Vermelho, só que agora desse lado, um pouco mais
distante de onde eles tinham atravessado, e para poder chegar lá. E eles teriam que atravessar um deserto muito difícil, um deserto muito penoso, um deserto com muita dificuldade, um deserto com muitos animais selvagens, com muitas cobras, escorpiões e pouca água. Então, isso de certa forma abateu a alma daquelas pessoas, daquele povo de Israel, e então eles tiveram que mudar então de plano. E aí continua o verso de número 4, mas o povo ficou impaciente no caminho. Quer dizer, uma tristeza tomou conta do coração deles e eles começaram a ficar inquietos. No capítulo 20 fala da morte de Miriam, depois no capítulo também fala da morte de Arão, e que terminou seus dias. Eu achei muito interessante, que você que já leu Números, essa morte de Arão. Deus disse a Moisés e a Arão: agora, Arão, seus dias estão terminados, você vai passar agora o sacerdócio para seu filho Eleazar, então vocês subam lá comigo que eu vou te recolher. Então é uma morte anunciada. Deve ter sido uma morte tranquila, não dolorosa, né? Mas subiram a um monte e lá você leva todas as suas vestimentas de sacerdote. Então lá ele colocou essas vestimentas sobre Eliezer, seu filho, e junto na presença de Moisés, e diz o texto que ele morreu. Então, bom, isso levou o povo a chorar muito, a se entristecer, diz o texto bíblico, por mais de 30 dias, aliás, por 30 dias, um luto. Certamente Arão era uma pessoa querida, né? Mas também ele cometeu várias falhas na sua caminhada, e juntamente com Moisés também fez a coisa errada na hora de, em vez de falar, a pedra também bateu na pedra, ou permitiu, ou não impediu, e os dois então foram impedidos de entrar na terra Canaã. Moisés ainda estava ali, mas o Arão então, Deus cumpriu em Arão aquele propósito. Então o novo sacerdote passou a Eliezer. Então o povo vinha de uma série de lutas. Também na caminhada lá, um rei atacou o povo e sequestrou alguns dos seus amigos, dos seus irmãos lá, mas eles pediram autorização e eles foram lá, devolveram o ataque. Então toda uma tristeza. E agora estavam lá no meio do deserto, num lugar inóspito, difícil, e eles então começaram a perder a paciência, né? Se desequilibrar. Verso 5: e falou contra Deus, o povo, e contra Moisés. Começaram a reclamar, e a gente não leu todas, mas desde o livro de Êxodo, Levítico e Número, ao todo foram 11 registros de murmurações, de reclamação, de confrontamento com Deus e com o povo, e com Moisés. Então o povo tinha uma atitude muito difícil, de muita rebeldia em vários momentos. A gente entende que a situação era difícil, mas como Deus já havia provido tantas vezes, tantas coisas, em tantas ocasiões, não era adequado aquela atitude deles. E sabe o que aconteceu? Diz o texto bíblico, no verso de número 5: e falou contra Deus e Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água,
e nós detestamos esta comida miserável. Pode ver um negócio desse, né? Então, continua o texto. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo, e muitos morreram. Era um povo que estava preparando-se para entrar na terra de Canaã, e que seria o povo de Deus. Então esse trabalho de disciplinar esse povo não foi fácil, tanto para Moisés quanto para Deus. Verso 7, o povo foi a Moisés e disse, quando eles viram que as serpentes agora os atacavam, e atacavam com veemência, a gente sabe como é ruim isso. Eu fui pesquisar, existem mais de 250 tipos de cobras, serpentes, tem nomes variados, cobras, serpentes, e outras, né? Víboras, etc. Mas algumas, 60% delas venenosas, outras não, e a gente nunca sabe ao certo quais são, pelo menos na visão de um leigo. Mas eles então foram atacados por estas serpentes, e alguns estavam morrendo, ficaram muito febris. Algumas versões diz que eram serpentes ardentes, abrasantes, quer dizer, que elas picavam e a dor era muito grande, como se estivesse pegando fogo no lugar onde ela mordia. Então era uma dor insuportável antes mesmo de morrer. E eles então reconheceram que aquilo era punição divina, por causa do pecado deles, da murmuração deles. Então o Senhor disse, e eles foram e procuraram a Moisés. E aí a gente vê uma atitude assim, até de humildade, né? De quebrantamento. E eles disseram, pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você, Moisés. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. E o Senhor, verso 8, o Senhor disse a Moisés, faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela viverá. Moisés, verso 9, Moisés então fez uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Permanecia vivo. Meus irmãos, este texto bíblico é um texto que suscita algumas dúvidas, mas estas dúvidas são facilmente explicadas, e eu quero, a partir dessas dúvidas, também já ministrar as lições que a gente aprende nesse texto bíblico. E essas lições, elas podem nos ajudar a compreender nossa caminhada, a caminhada deste tempo que a gente está vivendo aqui. Vocês sabem que a figura da serpente é uma figura muito emblemática. O diabo, lá no início da criação, tomou uma forma de serpente e seduziu Adão e Eva a pecarem, colocando no coração deles vaidade, arrogância, soberba, querendo ser igual a Deus. Então caíram, e por causa disso trouxeram grande tristeza e sofrimento a todo mundo. Então, aí eu fui ver onde mais aparece serpente. A serpente aparece muitas vezes, mas onde pela última vez a serpente aparece? E aí lá em Apocalipse capítulo 20, a serpente é de novo anunciada. E diz no versículo 20 que Deus então colocou
o dragão, que é a antiga serpente, e aí diz lá o texto, capítulo 20, verso 2, o dragão e Satanás, que foi acorrentado e lançado para sempre no fogo, no lago de fogo eterno. Então, este episódio, a serpente realmente marca, é um símbolo de pecado, de transgressão, de iniquidade, de maldade, de desencaminhamento do povo. Então ela tem uma imagem muito negativa na Bíblia. Mas por que será então que Deus quis usar essa imagem desta serpente desta maneira? Então, por exemplo, aí está o que Deus pediu que Moisés fizesse: um poste, e fizesse uma serpente em forma de bronze, e colocasse essa serpente no alto e dissesse assim: olha, todo mundo agora que for ferido, picado, mordido por uma serpente, certamente sentiriam a dor muito grande, né? Mas deveriam ir, correr e olhar. A serpente vem por baixo, mas você agora vai olhar, vai lá para onde está o poste, olhar para a serpente, porque Deus que mandou que vocês fizessem assim, e se fizessem assim, vocês não morreriam. Então, é preciso então ter uma atitude de fé para fazer isso. E eles foram, e lá se posicionaram, e as pessoas que iam sendo mordidas pela serpente, elas iam sendo curadas e evitado a morte. Então, aqui então a gente aprende a primeira lição. Aqui também tem uma outra, pode passar, pode voltar lá. É interessante que não sei quem sabe, que símbolo é esse, de que ciência é este símbolo? Medicina. Até a medicina se apropriou deste símbolo, mas eles não se apropriaram de um símbolo, né? Eles se apropriaram de uma mitologia grega ali, de alguém que praticava, um deus que praticava a cura, e uma serpente se posicionou no bastão dele. Por que a serpente é símbolo de cura? Aí é um contrassenso, né, que a gente vai explicar daqui a pouquinho. Mas a primeira lição que a gente aprende aqui é que a ordem para fazer a imagem da serpente, alguns acham, mas isso não contraria a própria ordem de Deus, que diz: não farás para ti imagem de escultura? Então, na verdade, é isto que o Êxodo 20, versos 4 e 5 diz: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra, não as adorarás, nem lhes darás culto. Essa é a diferença. Deus não mandou que esta serpente fosse colocada lá a título de ser adorada. Não, era um impulso, era uma motivação de fé. E aquilo representaria que as pessoas criam em Deus, criam na sua promessa, criam na sua palavra, e que ao olharem para a serpente ali em forma de serpente, mas feita de bronze, elas receberiam esta cura, ou não morreriam. Então a proibição de Deus é para que toda imagem de escultura fosse feita, se fosse com propósito de adoração. Se você faz um poste ídolo, você faz uma imagem de alguma coisa e presta culto àquilo e adora e substitui a glória de Deus, isso que é altamente prejudicial e profundamente profano diante do Senhor. Eles estavam então ali num ato de fé, em busca de uma cura, mas com o seu pensamento na promessa de Deus. Você sabe que esta imagem, volta lá,
essa imagem, assim mais ou menos parecida com essa, ela permaneceu ainda por pelo menos uns 2 ou 3 séculos. Ela foi guardada no tabernáculo, depois, e aí aquilo acompanhou o povo, e só lá no tempo do rei Ezequias é que houve uma mudança no comportamento de adoração do povo, e eles começaram então a olhar esta imagem, ou algo parecido com isso, com um intuito de adoração. Então, reis, e já se divulgava esta atitude de adoração. Por exemplo, lá em 2 Reis, capítulo 18, verso 3 e 4, diz assim: o rei Ezequias, ele fez o que era bom aos olhos do Senhor, conforme o que tinha feito seu antepassado Davi. Ele retirou os altares idólatras do alto das colinas, quebrou em pedaços as colunas, derrubou os vergonhosos postes ídolos ou imagem de Aserá, e despedaçou a serpente de bronze que Moisés tinha feito, porque o povo de Israel vinha adorando essa serpente e queimava incenso a ela. Neustã, botaram até um nome para ela. Neustã foi o nome que deram a esta serpente. Que tristeza, né, meus irmãos? Pode passar. Por isso que Deus não quer que nós façamos nenhuma imagem, nem a imagem, a figura de Jesus Cristo, a gente deve se fixar muito nela, porque a gente tende a adorar as coisas, né, e a sacralizar aquelas coisas. Então, a gente deve evitar isso. Quando você tem uma imagem, seja de um santo, entre aspas, você foca a sua adoração e a sua concentração naquilo, e aquela imagem vira um ídolo, vira um Deus para você. E as pessoas que adoram santos, eles dizem: nós não adoramos, nós veneramos. Adorar é prestar culto, venerar é respeitar. Não é uma história que os teólogos podem entender, mas o povo, de uma maneira geral, não entende assim, e transfere a adoração para os santos da mesma maneira, porque ali estão personalizados em forma de estátua ou em forma de outras coisas. E então os deuses também das religiões afros, os deuses entre aspas e de letra minúscula, porque não existem, são criados para suscitar nas pessoas instinto de adoração. Mas não foi esse o objetivo de Deus. Talvez já devesse ter sido destruído aquilo há muito tempo. Bom, a segunda lição que a gente aprende aqui, agora voltamos, isso. Não foi Deus quem mandou as serpentes. Essa é uma coisa importante. O que eu disse no início? No deserto para onde eles foram, já existia serpentes, já existia escorpiões, elas já existiam, estavam lá. Antes ele poupava o povo delas, mas agora não fez mais. Então estas serpentes já estavam lá, mas como eles começaram a murmurar, Deus liberou. Sabe o que acontece? A maldade está em todo lugar. Nós somos protegidos e guardados mediante a nossa consagração ao Senhor, nossa dedicação a Ele, nossa fidelidade, nossa confiança. Mas quando o povo de Deus, ou quando eu pessoalmente começo a perder a confiança em Deus, começo a murmurar, começo a blasfemar, começo a fazer coisas que desagradam a Deus, Deus simplesmente retira a sua proteção e o seu cuidado. Então, deixe as doenças te pegarem, deixe as enfermidades te pegarem, deixe as serpentes deste mundo te pegarem. Não porque ele faça isso porque deseja, mas porque é escolha nossa de confrontá-lo, de murmurar, de reclamar, de rebeldia. Então, Deus não mandou porque aquelas serpentes já existiam ali em grande número naquele deserto. Tanto é que eles não queriam passar por ali,
ali aquela região era uma região assim de grande perigo. E então, na nossa, então essa descendência de rebeldia, de murmuração, eles então, eles foram picados por esta serpente por causa dessa situação. Uma terceira lição que a gente aprende é que já existiam também outras serpentes que envenenaram o coração dos israelitas. Então, serpentes muito piores surgiram dentro deles, que fez com que as serpentes naturais, as serpentes espirituais que envenenaram o coração deles, fez com que as serpentes naturais aparecessem também. E aí eu relaciono 3 tipos de serpente. A primeira, a serpente da impaciência. Às vezes, eles estavam tão impacientes, tão irritados, tão rebeldes, tão querendo as soluções de imediato, que isso tomou conta do coração dele, envenenou a alma deles, angustiou o coração deles e os tornou rebelde diante do Senhor. Nós temos que ter muito cuidado para que a serpente da impaciência tome conta do nosso coração. Os problemas vêm, as dificuldades vêm, os desertos existem, as lutas existem, mas vamos confiar em Deus, vamos ter paciência. Essa pandemia está custando a terminar, a gente fica aqui orando e as coisas parecem piorar. Não, meus irmãos, vamos continuar, vamos manter a nossa perseverança, vamos manter a nossa confiança. Deus continua no comando, e se a gente deixar a serpente da impaciência tomar conta do nosso coração, nós vamos blasfemar, nós vamos apostatar. Outra serpente que pode tomar conta do nosso coração, meus irmãos, minhas irmãs, é a serpente da desconfiança. Quando a gente já não confia mais em Deus. Ora, Deus tinha abençoado tanto aquele povo até ali, Deus nunca faltou o pão, nunca faltou a carne, nunca faltou a água, Deus sempre providenciando, nunca faltou milagres, nunca faltou livramento, nunca faltou proteção. Então, diante de situações, vão agora abandonar Deus e vão perder a confiança, né, e reclamar. Então eles, o texto diz claramente que eles começaram a murmurar e falar mal de Deus, falar mal de Moisés, reclamar dele, entre eles deles. Eles podiam até reclamar, mas não de Deus, mas para Deus. Senhor, nós estamos nessa luta, tem compaixão de nós. Então, porque quando alguém fala mal de alguém, fica difícil pedir a esse alguém alguma coisa. Foi por isso que eles tiveram, diante daquelas mordidas terríveis que tiveram, das cobras e de várias pessoas, muitas pessoas que morreram por causa disso, eles se arrependeram, mas não tinham mais moral de falar nada diante de Deus, e foram procurar Moisés, né? O texto bíblico vai dizer, então, e eles da sua murmuração, eles disseram: por que nos trouxeste para esse deserto, para morrer aqui? A punição das serpentes foi tão dura para eles, foi tão marcante, foi tão pedagógico, que esta aqui, em Números capítulo 21, versos 4 a 9, foi a última murmuração registrada pelo povo. Dali para lá não murmuravam mais. E por isso foram vencedores nas batalhas para a conquista de Canaã, porque agiram agora com mais confiança. Então o deserto foi um treinamento, foi um fortalecimento do moral, da espiritualidade, da ética desse povo. E eles então, Deus às vezes permite certas situações para nos disciplinar, para a gente aprofundar nossa confiança nele, nossa dependência nele. Então, enquanto eles deixaram de confiar, então eles também deixaram de obedecer. Quando a gente não confia na pessoa, não obedece mais. A terceira serpente que
tomou conta do coração deles foi a serpente da murmuração. E aí começaram a falar, a reclamar. Não temos pão, isso não é verdade? Não temos água, acabaram de sair de onde Moisés, até irritado, falou, bateu na rocha em vez de falar, mas que a água jorrou abundantemente. E ainda pior não é isso. Eles disseram, e temos este pão miserável, este pão vil. Você pode imaginar isso? Eles chamaram o maná agora de pão vil, pão miserável. Isso dói, não dói? O coração de Moisés, o coração de Deus. Esse maná que as gerações posteriores a eles chamaria de pão dos anjos, chamaram de pão do céu. Agora eles estão chamando de pão vil. Maná que caía todo dia, eles pegavam aquilo, trituravam, faziam uma farinha, faziam pão. Mas o espírito deles então foi sendo tomado de amargura e de murmuração, e o coração deles estava cheio de veneno da sua espiritualidade, da sua confiança. E aí então Deus, o que Deus fez? Eu vou então dar a vocês uma justa razão para vocês reclamarem. Vou liberar a minha proteção contra as serpentes e elas vão atacar vocês. Aí sim vocês vão ter motivo para murmurar. Meus irmãos, eu fico muito preocupado com alguns crentes que às vezes reclamam porque tem pouco, porque... Olha, agradeça a Deus pelo que tem, em vez de ficar reclamando, porque tem um momento que Deus cansa. Então, tá uma coisa, então, toda essa proteção, esse cuidado eu vou tirar, agora você vai se virar por si mesmo. E então Deus liberou essas serpentes que mordiam como se fosse queimada. Meus irmãos, toda a murmuração volta contra nós. Toda a falta de confiança volta contra nós. Eu li uma história muito interessante de que César, o imperador, um dia ele era adepto, ele era devoto do deus Júpiter. Então ele um dia mandou colocar tochas em toda a cidade de Roma, que acendesse durante a noite. Então foram colocadas milhares de tochas e ficou Roma toda iluminada. E ele, então, só que naquela noite que foi colocado isso, em honra a Júpiter, choveu. E aquela chuva apagou todas as tochas. E ele ficou muito indignado contra Júpiter. E chamou seus arqueiros e disse: jogam flechas para cima para atacar esse Júpiter. E começaram a atirar flechas. Daqui a pouco aquelas flechas voltavam e feriam os próprios soldados. Então a murmuração sempre volta contra nós. E a gente então tem que ter muita sabedoria para não deixar que isso tome conta do nosso coração. E faça com que a gente diga e faça coisas que depois a gente vai se arrepender e que serão danosas para a nossa própria vida. A quarta lição é que Deus não tira ou afasta as serpentes, Ele não as mata, Ele providencia a proteção contra elas. Isso é uma coisa interessante, né? O que os israelitas pediram que Moisés pedisse a Deus? Que ele mandasse embora as serpentes. Mas ali era o habitat daquelas serpentes. Criaturas também. Então Deus não eliminou o problema. Às vezes a gente quer que Deus elimine um problema nosso. E Ele não vai eliminar. Por que será que eles queriam eliminar claro, para evitar que eles sofressem mais e pudessem continuar a murmurar. Então, às vezes, quando a gente tem
não tem, aparentemente não tem problema. Tem muita gente aí que tem uma vida boa, rica, e tem de tudo, tal. Então, não pensa em Deus, não tem temor a Deus, é arrogante, é autossuficiente, tal. Então, às vezes, Deus permite que nós nos mantenhamos no nosso deserto e mantenhamos, às vezes, as nossas próprias lutas. Todo mundo tem seus espinhos, suas amarguras, suas dificuldades. Eu tenho as minhas. Você já orou a Deus para alguma coisa modificar e ela não modifica? Então, às vezes, não tem jeito. Então, o que ele faz? Ele faz o que fez com Paulo. Paulo, a minha graça te basta. Então, ele disse, eu não vou tirar essa serpente, eu vou só proteger vocês. Então, mandou construir um poste, uma serpente de bronze, e vocês, então, ao serem mordidos, olha para lá, e elas, então, vocês não morrerão. Então, providencia uma salvação para a morte. Meus irmãos, sabe que é isso que Deus fez por nós. Jesus morreu na cruz do Calvário para vencer o preço do pecado. Ele pagou o preço do pecado. O preço do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Morte eterna. Morte para a perdição. Jesus pagou esse preço. Mas a sua morte na cruz não eliminou o pecado. O pecado continua. O pecado continua envenenando. A serpente foi vencida, mas ela continua ainda produzindo estragos. A carne tem agora uma escapatória para vencer pecados, para vencer fraquezas, que é o sangue precioso de Jesus. Então, por isso que este episódio da serpente pendurada lá no poste, Jesus se apropriou desta imagem, deste momento significativo da história do povo, e lá em João capítulo 3, verso 14 e 15, ele vai dizer, e como Moisés no deserto levantou numa estaca uma serpente de bronze, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele creia tenha a vida eterna. Então Deus não afastou do pecado, o pecado está aí, Satanás está aí, o mundo está aí, mas você não precisa seguir Satanás, você não precisa viver no pecado, você não precisa estar na mão do mundo, caído, decaído, que jaz no maligno, você não precisa morrer eternamente, basta você crer no seu sacrifício na cruz do Calvário. Ele se tornou a nossa serpente. Interessante isso, a imagem do mal foi incorporada pelo próprio Cristo, a imagem do bem, da salvação. Então ele se tornou alguém que foi o Redentor, e por isso que Isaías disse, ele tomou sobre si os nossos pecados, as nossas transgressões, ali ele virou, como um símbolo de serpente, o próprio símbolo do pecado. Mas pela sua morte na cruz, e nós olharmos pela fé nele, nós temos então esta confiança que Jesus tem essa libertação. João 12, 33 também diz, e quando eu for levantado, isto é, na cruz, atrairei todo mundo a mim. Então é isso que Jesus faz. Jesus na morte do Calvário, na sua cruz, foi suspenso. E pela nossa fé nesse sacrifício, nós somos livres da morte. Quinta lição. A serpente, meus irmãos, é símbolo do pecado, do mal, e Jesus fez esse pecado para nos salvar, como eu disse agora há pouco. Então ele se tornou a serpente, assumindo o homem mais pecador do mundo, assumindo o pecado de todos nós, e fez esse sacrifício propiciatório, perfeito, diante de Deus, cumprindo a justiça de Deus para a nossa redenção. A sexta lição é que a serpente que mata também é a serpente que cura. Isso parece que Deus já estava dando uns sinais. Você quer ser curado? Você quer ser curado de uma picada de cobra ou de serpente? De onde vem
a cura ou o remédio para a cura de uma picada de serpente? De onde vem? Dela mesma, da própria serpente, da própria cobra venenosa. Por isso você tem aí institutos, Butantan, aqui no Rio, esqueci o nome. Tem 3 ou 4 institutos no Brasil que produzem soros antiofídicos que vacinam as pessoas, que tratam as pessoas que são contaminadas por veneno de cobra, e se não tomarem vão morrer. Então, Jesus, a ideia aqui de que a própria serpente é a cura. Jesus se tornou pecado para que a gente creia, não, meu pecado está ali nele. E que a gente precisa olhar e crer que Cristo, então, é o sinalizador desta imagem da serpente que tira o pecado, que condena, mas também cura. Então Deus é assim também. A Bíblia diz que a gente não deve temer os homens, mas deve temer a Deus. Porque Deus é o único que pode lançar a nossa alma no inferno. Então Deus é o único que pode, de fato, nos matar eternamente. Mas Ele é o único capaz de nos trazer cura e nos dar vida eterna. Então, por isso a importância dessas duas perspectivas. A mesma serpente que mata é a serpente que cura. E caminhando aqui para o final, meus irmãos, eu vou... Deus então, meus irmãos, pediu que o povo olhasse para a serpente. Deus levantou Jesus na cruz do Calvário e pede que nós olhemos para Jesus. Os desertos da vida são difíceis, os problemas são grandes, as lutas são grandes. Nós estamos agora diante de uma situação tão difícil. Mas Deus está providenciando vacina. E de onde vem essa vacina? Vem do próprio mal que nos ataca. Eles pegam o vírus, transformam ele, despotencializa eles, fica um vírus não ofensivo, injeta na gente, a gente produz anticorpos, como se estivesse sendo atacado, mas é um vírus não ativo, e aí então a gente cria esses anticorpos, e quando vier o vírus verdadeiro, a gente já tem proteção. Então isso é uma ideia maravilhosa. Deus já colocou aí a serpente, as vacinas no poste. Algumas funcionam melhor, outras nem tanto, mas todas vão abençoar, de alguma maneira. E a gente precisa crer nisso. Se alguma pessoa tivesse dúvida, esse negócio de olhar para a serpente vai ficar curado, isso é absurdo, não tem lógica, não é um absurdo. Imagina se alguém isso aí eu vou cuidar de outra maneira, eu vou botar uma coisa aqui, ele vai morrer. Se alguém ficar duvidando de que, às vezes até tomando a vacina, está tendo problema, porque alguma coisa ali fez errado de alguma maneira, mas ali é um instrumento de salvação para nós, e a gente deve crer nisso. Nós oramos tanto para que Deus mandasse essa cura, porque o vírus estava matando tanta gente, está matando, e Deus está mandando. Então não tema, vai tomar sua vacina, toma a segunda dose. Se você vier a falecer mesmo depois disso, então é sua vez mesmo, você vai para Jesus. Mas a sua chance de vir a morrer será muito menor. Então, meus irmãos, o nosso convite é para a gente olhar e confiar em Deus, olhar para o Senhor, olhar para Ele como nosso Senhor e Salvador. E eu termino lendo o texto que está em Isaías, capítulo final, Isaías capítulo 45, verso 22. Olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro igual a mim.
meus irmãos, que a gente possa, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de deserto, de morte, de sofrimento, de carência, de aflição, não vamos tirar os olhos de Jesus, não vamos tirar os olhos do seu sacrifício na cruz do Calvário, e vamos ter corações sensíveis para perceber as bênçãos que Deus tem mandado para nos livrar. Amém. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de Jesus, nosso Senhor, e a consolação e comunhão do Espírito Santo sejam com o teu povo aqui reunido, com o teu povo que assiste pelo nosso canal do YouTube, para que sejam confiantes, esperançosos, perseverantes, que olhem para Jesus, que olhem para a cruz, mesmo nos desertos da vida, para que sejam curados, para que sejam salvos, principalmente para que não experimentem a morte eterna. Agora e para sempre. Amém.